nós então deixamos aqui esta palavra de convite, pedindo a bênção de Deus sobre todos vocês. A Palavra de Deus. Nós vamos, aproveitando o acontecimento do dia de hoje, data dedicada à criança, nós vamos fazer uma reflexão em função exatamente desta expressão de vida que são as crianças. E gostaríamos de titular essa reflexão nas próprias palavras do Senhor Jesus, quando, recebendo pais que queriam levar os seus filhos para que o Senhor Jesus os recebesse, impusesse sobre ele as mãos e os abençoasse, porque realmente Jesus era um grande amigo das crianças, e como continua sendo, os próprios apóstolos e discípulos tentaram impedir a concretização desse anseio, desse desejo paternal. E impediram as crianças de irem a Jesus. E Jesus, ao perceber o impedimento, então voltou-se para os seus discípulos e apóstolos, fez-lhes uma exortação que soou mais como uma repreensão. E disse-lhes: olhem, não impeçam as crianças, os pequeninos, de virem a mim. Deixem os pequeninos vir a mim. Textualmente disse Jesus. Não os impeçam, porque a eles pertence o reino dos céus. São eles os donos do reino dos céus. E é essa exatamente a nossa reflexão. Os donos do reino dos céus. Certamente, essas crianças precisavam ser abençoadas. E só Jesus podia conceder a bênção desejada pelos seus pais, para os seus filhos, como ainda hoje acontece com os pais. Querem que o Senhor Jesus abençoe os seus filhos. Interessante. Pouco tempo antes, e a Bíblia não diz se foi 1, 2 ou N dias, a verdade é que antes deste fato acontecer, houve um outro episódio também bem interessante, onde figurou uma criança, exatamente com Jesus, os seus apóstolos, discípulos, e nesta ocasião também mais circunstantes, mais pessoas presentes. Mas o problema foi centrado nos seus discípulos, que começaram a discutir, travaram
não um debate propriamente, mas uma conversação até, quem sabe, um tanto acalorada. E nessa conversação havia uma preocupação. E a preocupação era saber quem dentre eles, os apóstolos, discípulos, seriam esses os maiores, quando o Senhor Jesus estabelecesse o seu reino. Era simplesmente vaidade, prepotência, sentimento de grandeza pessoal, o que é muito peculiar no comportamento humano. As pessoas querem ser grandes, elas querem se projetar, querem crescer aos olhos das demais. E para crescer, muitas vezes elas não temem e nem receiam escrúpulos e dificuldades. Vão naquela máxima de que os fins justificam os meios. Tentaram colocar o Senhor Jesus como juiz dessas pretensões. E o Senhor Jesus aceitou naturalmente esse encargo de se tornarem juiz daquela demanda. E sabem o que Jesus fez? Enquanto eles estavam procurando saber a opinião de Jesus, quais deles seriam os maiores na instalação do reino de Deus, Jesus tomou uma criança, trouxe para perto de si, colocou-a no meio deles. E colocando esta criança no meio deles, e disse-lhes: em verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus invocou então a virtude da humildade entre eles com respeito à criança. E nesta sua palavra ele encerrou a questão. Agora, a gente contemplando bem esta palavra do Senhor Jesus aos seus apóstolos e discípulos, e olhando o contexto da palavra de Deus, a Escritura Sagrada, chegamos a uma conclusão importante. É que quando o Senhor Jesus colocou a criança diante dos seus apóstolos, pugnantes por posições, por projeção pessoal, por vaidade pessoal, soberba, então o Senhor Jesus procurou destacar na criança o caráter do infante, revelado este caráter em valores que a criança projeta na sua vida. Em valores que ela projeta na sua vida, ainda pequenina. Valores, por exemplo, demonstrados no desprendimento que ela tem para com as coisas, na fé que ela tem nos seus pais. Então Jesus usou esse exemplo. Usou exatamente essa figura, essa imagem, a criança, que é humilde, que é despretensiosa, que é simples, que é franca, que é sincera, que não tem no coração maldade, e colocou-a como exemplo diante dos seus apóstolos e discípulos, e disse a todos eles contundentemente: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Isso nos faz lembrar um fato verídico acontecido, e como esse, sem dúvida alguma, há outros que se repetem semelhantemente, de um lar onde dois irmãos pequeninos, sempre estavam acostumados a brincar, correr, pular, e as estripulias de crianças. Em dado momento, um deles, quem sabe, o menor dos dois, chega chorando para a sua mamãe e o seu papai e reclamando porque estava com o braço fraturado. Imediatamente os pais providenciaram os socorros necessários. Levaram-na ao ambiente próprio, ao hospital, ao socorro, e ali foi-lhe prestado o devido socorro. Radiografou, tomou providências, engessou o braço, e a criança não parava de chorar. Então o médico, procurando consolá-la, tomou um tablete de chocolate
e disse: tome, para você não chorar mais, tome o chocolate.